mas tem um convidado especial para conversar com a gente. Vamos falar um pouco do futebol internacional por aqui. Isso porque conhece muito. Ele é gerente de futebol do Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, está no Rio de Janeiro e não poderia deixar de te convidar para participar aqui na Bradesco Esportes FM. Trata-se de Bruno Costa, ele que trabalhou na Confederação Brasileira de Futebol e no Fluminense também. Tudo certo, Bruno? Primeiramente, é um prazer conversar com você aqui na Rádio do Seu Esporte. Juan, bom dia, aos ouvintes da Rádio Bradesco, é um prazer estar falando contigo e depois de uma temporada, né, nos Estados Unidos, né, passar um pouco da grande temporada que a gente teve lá no futebol, que vem crescendo e se destacando aí a nível internacional. Agora, Bruno, justamente eu ia perguntar sobre isso. Como é que vocês consideram que foi essa temporada lá no Fort Lauderdale, né? Inclusive estive conversando recentemente com o Amaury. Ele disse que todo o ambiente lá, tudo que estava acontecendo era maravilhoso. E para vocês da diretoria, como é que foi essa temporada? Como é que vocês viram o ano, né? Já que a franquia é nova, né? Na verdade retornou há pouco tempo e você teve a oportunidade do primeiro ano lá. Juan, na verdade tem sido uma experiência maravilhosa. Eu já tinha tido a oportunidade de morar nos Estados Unidos durante 6 anos, joguei futebol lá, fiz a universidade antes de retornar para o Brasil e trabalhar como observador e supervisor da CBF e diretor-geral das categorias de base do Fluminense e do Figueirense. Então a gente usou essa experiência de mais de 15 anos no futebol para implementar uma nova filosofia de trabalho num clube tradicional dos Estados Unidos, um clube de 40, faz 40 anos o ano que vem, que participou da primeira liga profissional dos Estados Unidos na década de 70, junto com o Cosmos, né, na época do Pelé, do Carlos Alberto Torres. E o Strikers é um clube tradicional que o Cubillas jogou, Jorge Best e o Marinho, são outros grandes nomes do futebol mundial. Né? E hoje no elenco a gente teve uma temporada realmente fantástica. Disputamos a Florida Cup no começo do ano, com grandes partidas contra o Schalke 04, contra o Corinthians fizemos um amistoso, empatamos 0-0, jogamos contra o Shakhtar, né, que foi vice-campeão da Liga Europa, chegou na final da Liga Europa esse ano e perdemos aos 44 do segundo tempo. Então foram jogos importantes. Fizemos uma pré-temporada na China de quase 25 dias, né, para realmente levar a marca do clube para o mercado também, que está em plena ascensão. E o ápice da nossa temporada foi, pela primeira vez na história, a equipe chegou entre as 8 melhores nos Estados Unidos, né, na US Open Cup, que é como a nossa Copa do Brasil, com a participação de mais de 200 clubes profissionais dos Estados Unidos. E a gente, pela primeira vez, conquistou essa posição, né? Eliminando o DC United da MLS e Orlando City do Kaká numa partida memorável, onde a gente teve a oportunidade de marcar o gol da vitória, né, no último lance da prorrogação dentro, né, do Citrus Bowl, que é o campo que o Orlando City manda seus jogos. Então foi realmente uma temporada muito, muito importante. Né? Contamos com atletas conhecidos da torcida carioca, que foi o caso do Dalton, zagueiro que jogou no Fluminense, que fez uma temporada memorável. O Matheus Carvalho teve um período com a gente, depois ele retornou, acabou indo para o Atlético Goianiense, né? Ajudando aí na subida do Atlético. Temos o Kleberson, que foi pentacampeão mundial, e o Amaury, que você citou, né? Que chegou na parte final do campeonato e nos ajudou bastante, né? Para ter essa campanha inesquecível dentro do Strikers no ano de 2016. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com Bruno Costa, ele que é diretor de futebol do Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos, trabalhou no Fluminense, trabalhou também na categoria de base da seleção brasileira por aqui, entende do arriscado. Bruno, queria te perguntar o seguinte, teve um torcedor, né, até respondendo a pesquisa dele, ele perguntou nas nossas redes sociais, não faz nem 5 minutos, o seguinte: sobre essa questão dos Estados Unidos, né, que no caso da NASL não tem, mas na Major League Soccer tem, do draft, se isso poderia dar certo aqui no Brasil também, como é que você vê esse tipo de situação e no que isso ajuda a outra liga, que no caso é a Major League Soccer, e o que acaba sobrando para vocês da NASL, porque muitas vezes
Quem não é aproveitado lá é aproveitado na NASL e tem condições de estar lá. Na verdade, a MLS ela tem um sistema bem diferente do que a gente tem na NSL, que é a North American Soccer League, que é a nossa liga. A MLS ela tem ela praticamente, além dela fazer os drafts, ela tem uma ascendência muito grande. Ela é a dona dos direitos federativos de grande parte dos jogadores. Na nossa liga, os atletas são todos vinculados ao clube. Então a gente tem mais facilidade de contratação, de empréstimo, de fazer uma movimentação no mercado. Como são ligas independentes, elas acabam tendo essa liberdade de ter as suas próprias regras, né? E porque os Estados Unidos é o único país do mundo que não tem a cultura do acesso e do decesso, né, Juan? Isso é uma coisa não só no futebol, como no basquete, com a NBA, no hockey, com a NHL, na NFL, com o futebol americano. Então, isso é uma questão muito cultural do americano. O americano gosta não só do jogo em si, mas do espetáculo, de tudo que atrai antes do jogo, né? A nossa equipe, antes dos jogos, a nossa torcida chega geralmente 2 horas e meia antes das partidas. A gente monta kids zones, que são espaços para as crianças poderem brincar. A gente cria várias promoções também, vários eventos. A gente faz academias de futebol para as crianças antes das partidas também. Então, uma coisa muito familiar, um ambiente muito familiar. E a questão do draft, a gente faz o monitoramento, né? Além de ser o diretor de futebol do clube, né? Pela experiência e pelo tempo de seleção, de ter sido observador técnico da CBF, eu faço também todo o scout e monitoramento dos atletas nos Estados Unidos, né? Além disso, a gente tem um programa chamado Instat Scout, que é um programa de monitoramento e observação de atletas também, para a gente poder estar vendo os atletas que saem também das universidades, para que eles possam, né, ser inseridos dentro da nossa equipe. Até porque a gente só tem 7 vagas internacionais, então eu preciso também observar e detectar o atleta americano com potencial para fazer parte do nosso elenco. Estamos aqui na Bradesco Esportes FM, dentro do nossa área primeira edição, conversando com Bruno Costa, diretor de futebol da equipe do Fort Lauderdale. Bruno, queria falar um pouco sobre a sua experiência, né? Você trabalhou na seleção brasileira, trabalhou também no Fluminense. Queria que você falasse como é que funcionava esse trabalho seu de observação, como é que você vê essa situação aqui no Brasil, porque você trabalhou com categoria de base, tem que sempre achar aquele menino que é bom de bola, ou então ficar observando a questão de como é que era o trabalho dos treinadores. Como é que funcionava tudo isso? Até tivemos hoje publicada a questão do Fluminense na página oficial, ele falando que é o melhor celeiro de base, né, que recebeu a reportagem europeia para dizer sobre isso, mas poucos são aproveitados no profissional. Como é que funcionava esse ambiente todo que você viveu lá no Fluminense e na CBF? Ô, Ron, eu tive o prazer de ser o coordenador geral de Xerém entre 2007 e 2010. Foram 4 anos formidáveis, né, com o título da Copa do Brasil em 2007, o vice-campeonato da Libertadores em 2008, final da Sul-Americana em 2009, e acarretando com o título brasileiro do Fluminense depois de 25, 26 anos em 2010. Vários atletas foram formados e revelados naquela época, atletas como o Maicon, o próprio Dalton que eu citei, o Wellington Nem, né, foi um jogador que, quando eu fui para o Figueirense em 2011, como coordenador de futebol, eu solicitei o empréstimo do Wellington Nem junto ao Fluminense, eu já o conhecia, devido a essa situação que você está falando. Eu via que um atleta com muito potencial, mas não teria oportunidade dentro do Fluminense, e eu acabei indicando o Wellington Nem para o Figueirense, e foi aonde ele se destacou, sendo a revelação do Campeonato Brasileiro naquela época pelo Figueirense. Então é uma coisa que o Fluminense tem feito muito bem agora, né? Inclusive ontem eu estive no Futilink, né, com o Zé Ricardo do Flamengo, o Jair, o PC Guzmão e o Rogério Micali, né, e naturalmente vários outros treinadores do futebol brasileiro que estavam na plateia acompanhando o evento. E a gente vem discutindo muito, né, a evolução dos profissionais dentro das categorias de base tem sido constante, uma evolução diária, uma evolução que nos últimos 5, 6 anos a gente vem conquistando na verdade vem conquistando várias situações que a gente vinha conversando para a evolução e o aproveitamento desses atletas que são formados dentro do futebol brasileiro.
né? A gente sabe que devido à cobrança da torcida, muitos desses atletas eles não têm oportunidade e a torcida não tem paciência de apoiar muitos desses jogadores, né? E vários deles com 22, 23 anos acabam sendo liberados no final de seus contratos com 21 anos, se destacando em outras equipes. Então, é por isso a importância da equipe sub-23, a importância de competições de meia, né, principalmente entre os 20 e 23 anos, que é quando a gente tem também a maturidade física, técnica e mental do jogador. Então, tanto nos clubes como na CBF, a gente vê agora vários desses atletas, 90% que foram campeões olímpicos, são atletas que a gente já vinha monitorando na seleção, né, desde 2011, 2012, e o Micali, quando entrou, ele já tinha um banco de dados, né, bem recheado de opções, e dentro do momento de cada um, o Micali montou uma equipe com atletas que hoje já estão representando a nossa seleção principal. Então, com certeza, é o trabalho que as equipes precisam fazer e desenvolver e já estão fazendo, né? Então, o futebol de base tem crescido muito no futebol, principalmente pela capacitação das pessoas que estão gerindo o futebol de base no Brasil. Estamos conversando aqui na Bradesco Esportes FM com Bruno Costa, ele que é diretor de futebol do Fort Lauderdale Strikers dos Estados Unidos. Bruno, sei que seu tempo está corrido, você tem uma reunião daqui a pouquinho. Queria agradecer sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, dizer que mais uma vez é um prazer poder conversar com um amigo aqui na rádio do seu esporte. Para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte: como vocês que estão lá fora veem a percepção do estrangeiro sobre o futebol brasileiro? Como é que acontecem esses olhares? A gente vê que tem saída de brasileiros, tem, mas muitos saem para equipes médias, às vezes pequenas, poucos para as grandes mesmo, poucos casos de Neymar e Lucas no futebol brasileiro. Como é que o estrangeiro está olhando para o futebol brasileiro hoje? Queria agradecer a sua participação, que sei que seu tempo estava corrido hoje. Não, tranquilo. Juan, eu acho que a questão a gente vem discutindo muito isso, né? A importância da qualificação dos profissionais, ela é fundamental. A questão do idioma também, a gente é o único país da América Central, América do Sul, que fala português, né? E então a gente precisa quebrar essa barreira do idioma. A questão do inglês, que é uma língua universal. O único treinador entre as 3 principais ligas americanas é o Caio Zanardi, que é o nosso treinador, e o único diretor de futebol sou eu, brasileiro, dentro das 3 principais ligas, aí contando mais de 70 clubes. Então é importante a gente também estar sempre se capacitando, se qualificando, e o mesmo caso vai para os jogadores, né? A questão da adaptação, as questões sociais que a gente vivencia no nosso país, e mais o título olímpico e essa recuperação nas eliminatórias trouxeram mais uma vez a essência do nosso futebol. O nosso futebol nunca deixou, eu sempre falei isso, Juan. O Brasil, a gente que acompanha vários mundiais de base, sul-americanos, torneios pelo mundo afora, o jogador brasileiro, a matéria-prima, nunca deixou de ser a melhor do mundo. Era de que forma que a gente lapidava e otimizava essa situação, potencializava esses atletas dentro de campo. E a partir do momento que a gente começou a ter uma qualificação dos nossos profissionais, não só dos gestores, como dos treinadores, fisiologistas, preparadores físicos, a gente começou a resgatar a nossa essência, entendeu? A gente não precisa copiar o que os outros fazem, porque todos eles vieram no Brasil há 15, 20, 30 anos atrás para ver o que a gente fazia para ser uma nação pentacampeã do mundo. Então hoje a gente precisa maximizar todo esse potencial que a gente tem dentro do nosso país, né? Muitas vezes a gente achava que o atleta por si ele teria potencial de entrar em campo e definir uma partida, e a gente esquecia do entorno, né? Por problemas políticos que a gente vivencia nos clubes brasileiros e por outras situações, a gente achava que colocando 11 atletas dentro de campo eles resolveriam. Então, devido aos resultados negativos e o crescimento e desenvolvimento do futebol internacional, a gente foi obrigado a melhorar esse nosso ponto de vista, se capacitar, e é isso que vem acontecendo. E com certeza o mundo já vem vendo esse crescimento, essa melhora, né, nossa dentro de campo e fora de campo, e a tendência é que o futebol brasileiro continue crescendo e crescendo, né, e finalizando aí
Hoje o Brasil é um dos favoritos, na minha opinião, a conquistar o título mundial, o hexacampeonato mundial na Copa de 2018 na Rússia. E com certeza hoje a nossa seleção voltou a ser respeitada, tanto dentro como fora de campo. Opiniões fortes do Bruno Costa aqui na Rádio Seu Esporte. Bruno, valeu pela participação aqui no 91.1. Beleza, irmão. Obrigado, agradeço aos ouvintes da Rádio Bradesco. Conte comigo no que precisar, estou sempre à disposição.